Alonso critica a sua equipe, que responde depois. Mercedes diz que vai esperar por Verstappen até o fim do ano. Aston Martin contratou um dos principais engenheiros da Ferrari. Carlos Sainz e Max Verstappen afirmam que a McLaren tem o melhor carro atualmente. E Norris confessa que largou muito mal no GP da Espanha. E Verstappen confessou também que a ultrapassagem na segunda volta sobre Russell foi fundamental. As principais notícias da Fórmula 1 do dia para você aqui agora no canal Treta F1, sem enrolação, direto e reto com a informação. Deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. E compartilhe para os amigos. Antes de irmos para as notícias, vamos lembrar um pouco do resultado da corrida para poder comentar sobre isso em cima. Verstappen venceu com certa facilidade. Se não fosse o erro do Norris, Hamilton em terceiro, Russell em quarto, Leclerc em quinto, Sainz em sexto. Ou seja, as duas Mercedes superaram as Ferraris. Piastri em sétimo. Segundo Piastri, foi a pior corrida dele do ano. Pérez em oitavo, Gasly e Ocon. E como nesse episódio vamos falar da Aston Martin, Alonso 12º e Stroll 14º colocado. Agora vamos lá. Depois da corrida e péssimo resultado, Alonso criticou severamente a equipe. Nem parece aquele piloto paz e amor dos anos anteriores, o qual entrou na Aston Martin. Essa é a primeira vez que eu vejo Alonso criticar de forma tão áspera a sua equipe, dizendo que a Aston Martin precisava falar menos e fazer mais. Pois o carro estava horrível, a equipe não merecia nenhum ponto. A corrida foi extremamente difícil, porque o carro deslizava tanto nas curvas que não dava para manter os pneus em boas condições. O carro tem dois problemas, você não tem ritmo e também tem muita degradação dos pneus, precisa melhorar muito. Então é hora de trabalhar mais e falar menos, é isso que temos que fazer. Ele também comentou que está ansioso para ver as próximas atualizações do carro, pois as últimas atualizações que tiveram na Espanha, que eles mudaram as asas e a suspensão dianteira, não surtiu efeito. O carro continuou ruim. Não demorou muito para que a própria equipe respondesse. O chefe da equipe, Mike Crack, disse que o carro estava muito bom em Mônaco, Imola e Canadá. A equipe marcou 14 pontos, mas que agora a equipe precisa consertar o carro. Mas não tem tempo. Uma corrida atrás da outra, não dá tempo de analisar os dados. Tem que aguentar assim, tirar o melhor proveito do carro todo fim de semana. E no final deu um puxão de orelha no Alonso, dizendo que mesmo que ele não seja paciente, tem que ser paciente, pois ele sabe que as peças demoram para ser fabricadas. Haha, pessoal, o clima da Aston Martin tá começando a esquentar, hein? Qual a opinião de vocês sobre isso? Comenta aí. Agora se liga nessa, a Aston Martin contratou um dos principais engenheiros da Ferrari, o famoso Enrico Cardile. Pessoal, esse cara é um gênio, ele é um dos responsáveis pela grande melhora da Ferrari durante toda a temporada. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando dele, porque ele que explica as condições técnicas do carro. Além de tudo, ele é italiano. Então, segundo a entrevista e informação da Aston Martin, é que depois de alguns telefonemas e conversas persuasivas, conseguiram contratar o Enrico Cardile. A partir do ano que vem, a Aston Martin, que já tem o Dan Follows, que era o braço direito do Adrian Newey na Red Bull, passará a ter também um dos principais engenheiros da Ferrari, Enrico Cardile. Esta é mais uma prova para vocês das tretas internas e fora das pistas da Fórmula 1. Às vezes, se ganha uma corrida ou se ganha uma competição fora das pistas. Mercedes, meus amigos, bom, depois do ótimo resultado no GP da Espanha, onde comprovadamente, tecnicamente, mais uma vez, o carro da McLaren teve um melhor desempenho que o carro da Red Bull, claro que o Toto Wolff, chefe da equipe, veio de novo reforçar que as portas para Max Verstappen na Mercedes estão abertas até novembro. Cabe a ele decidir ou não. É que na verdade novembro é o prazo máximo para definir quem vai ser o próximo piloto, né? A vaga de Hamilton tá em aberto ainda, os caras têm até o final da temporada para decidir quem vai ser o piloto do ano seguinte. Mas Toto Wolff, o chefe da Mercedes, ele é esperto, ele dá uma alfinetada, uma provocada, dizendo que ele não queria esperar por Max Verstappen, que seria bom já ter tudo certo já. A equipe da Mercedes está indo bem, e o objetivo atualmente é fazer com que a equipe termine o campeonato excelente. E finalizou a entrevista alfinetando o chefe da Red Bull, dizendo que é para deixar o Christian Horner pensar que o Max Verstappen vai ficar na Red Bull. Olha isso, cara. Pois, atualmente, é o Max Verstappen que vence a corrida, não a Red Bull e nem o carro deles. O carro ainda é um carro muito bom, mas veja o Sérgio Pérez, não tá nem um pouco bem. O Max Verstappen que faz a diferença. Finalizou Toto Wolff, o chefe da Mercedes. Ah, meus amigos, teremos muitos episódios dessa novela até o fim do ano.
E aproveitando o assunto, onde o carro da Red Bull não é mais o melhor carro do grid, vamos falar desse assunto agora. O próprio Sainz afirmou que a McLaren tem o melhor carro do grid atualmente. Sinceramente, ele acha que o carro mais consistente do momento é a da McLaren, pois o carro da Red Bull está tendo dificuldades em certas pistas, igual para a Ferrari. Mas a McLaren é rápida em todos os lugares, em baixa velocidade, em alta velocidade. Eles foram rápidos na curva 5, então simplesmente ele não vê fraqueza na McLaren no momento. O próprio Verstappen, depois do GP da Espanha, em entrevista disse que, no GP da Espanha, a McLaren teve o melhor carro, mas ele foi o melhor e mais esperto piloto. Por isso ele venceu. E isto é verdade quando nós temos o próprio Lando Norris confessando que ele largou realmente muito mal na corrida, e depois a estratégia que ele e a equipe adotaram foram péssimas. Deixou Max Verstappen abrindo distância lá na frente por muito tempo. Enquanto Max Verstappen confessou que a ultrapassagem que ele fez na primeira volta sobre o Russell, depois que foi ultrapassado na primeira curva, foi crucial para a estratégia dar certo. Uma vez que o ponto mais complicado da corrida da Espanha é o desgaste dos pneus, aquela pista come um pneu que é uma beleza. Então assim que liberou o DRS, na segunda volta válida, a equipe falou, é agora, vai pra cima e ultrapassa, essa é a melhor chance. E Max Verstappen foi e fez a ultrapassagem sobre o Russell, e depois apertou o ritmo para tirar o DRS do Russell, e assim foi. E olha o que o Verstappen falou, uma vez que eu tivesse na líder, eu poderia cuidar melhor dos meus pneus. Isso definitivamente fez diferença na corrida na Espanha. Ou seja, exatamente o oposto do Norris, que preferiu dar dezenas de voltas atrás do Russell, ou seja, esquentando o pneu, enquanto o Verstappen andava sozinho lá na frente, de cara para o vento, sem vácuo de ninguém, com os pneus mais frios e conservando mais os pneus. No final das contas, Toto Wolff tem muita razão. McLaren tem o melhor carro, mas o Max Verstappen é o melhor piloto. E isso faz ele vencer corridas. Comenta aí a opinião de vocês sobre os assuntos abordados aqui. E não esqueçam, nesse fim de semana tem corrida. E eu estarei aqui no canal ao vivo transmitindo os detalhes de cada evento. Espero vocês.